Olá, povo amado de Deus, paz e bem. Esse é o nosso encontro. O Evangelho de hoje ensina. Estamos iniciando mais uma semana, quase finalizando o ano, mas vivendo dentro dessas oitavas do Natal. É como se o Natal não fosse só um dia, ele se estendesse durante o tempo e a gente precisa saborear a graça desse tempo. Então você pode sim desejar ainda um Feliz Natal para quem você não desejou. Eu desejo um Feliz Natal a cada um de vocês, que esse tempo, muita gente viaja, um tempo também de descanso, de encontro, de reencontro, seja um momento de muita paz, de muita bênção na vida de cada um de vocês. Abra agora a sua Bíblia e acompanha comigo o Evangelho de hoje, Lucas capítulo 2, do versículo 22 até o versículo 35. Lucas capítulo 2, do versículo 22 até o versículo 35, que diz assim: Quando se completaram os dias para a purificação da mãe e do filho, conforme a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém, a fim de apresentá-lo ao Senhor. Conforme está escrito na lei do Senhor, todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor. Foram também oferecer o sacrifício, um par de rolas ou 2 pombinhos, como está ordenado na lei do Senhor. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão, o qual era justo e piedoso e esperava a consolação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele e lhe havia anunciado que não morreria antes de ver o Messias que vem do Senhor. Movido pelo Espírito, Simeão veio ao templo, quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir o que a lei ordenava. Simeão tomou o menino nos braços e bendisse a Deus. Agora, Senhor, conforme a tua promessa, podes deixar o teu servo partir em paz, porque os meus olhos viram a tua salvação, que preparaste diante de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória do teu povo, Israel. O pai e a mãe de Jesus estavam admirados com o que diziam a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus: Este menino vai ser causa tanto de queda como de reerguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Quanto a ti, uma espada te transpassará a alma. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. É bonito. Ontem nós celebramos a Sagrada Família de Nazaré. É bonito quando a gente inicia o Evangelho de hoje, a partir das palavras de São Lucas, quando se completaram os dias para a purificação da mãe e do filho, conforme a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém a fim de apresentá-lo ao Senhor. É muito bonito e muito motivador para nós saber que José e Maria, mesmo tendo ali nos seus braços o Filho de Deus encarnado, eles continuavam fiéis às leis da sua religião, da sua fé, obedecendo à lei do Senhor. Hoje muitas pessoas falam esse bordão, esse chavão, né? Ah, Cristo sim, igreja não. Meu povo, a gente precisa compreender que a partir do momento em que Jesus ele escolhe 12 homens, faz escola com esses 12 homens e coloca um como cabeça, institui a igreja, mostra que Jesus sim queria a igreja. Não como alguém já disse uma vez, somente Jesus queria o reino e a gente deu a igreja para ele. Não. Jesus quis a igreja. E ele instituiu os sacramentos como sinais sensíveis da salvação, para a nossa salvação. A igreja tem 2000 anos. E hoje eu preciso perceber, a partir de José e Maria, o valor da obediência. É bonito que José e Maria, justos, santos, eles vão lá e obedecem à lei. A lei dizia que tinha que levar o menino para ser apresentado
para ser circuncidado e Maria e José levam. Eles não podiam oferecer uma grande oferta, levam 2 pombinhos, sinal da oferta dos pobres. A Sagrada Família é humilde, é pobre, mas é rica de muita fé, é rica de muito amor, é rica de muita humildade, de temor a Deus. Sabe, esses últimos dias eu estava lendo um livro de um grande homem chamado Francisco Fausto, As Verdadeiras Alegrias, o nome do livro, e uma parte lá me tocou muito profundamente quando ele falava sobre o dom do Espírito Santo, que é o temor a Deus, que é diferente de medo. A gente não deve ter medo de Deus. Quantas pessoas que foram formadas dentro de escolas católicas, muitas vezes educadas dentro da igreja, hoje são indiferentes à fé, não querem saber da igreja, não querem saber de Deus, não querem saber da espiritualidade, porque passaram a ter medo de Deus. Aconteciam coisas aberrantes dentro de algumas estruturas religiosas, para poder fiscalizar todo mundo, usava-se o nome de Deus. E às vezes a gente até reproduz isso também com os nossos filhos. Menino, não faz isso porque senão Deus castiga. Ou então, a esposa diz para o esposo, ou o esposo para a esposa, não faz isso não porque Deus está vendo. Então a gente apresenta muito mais um Deus castigador, um Deus justiceiro, que nos faz muito mais medo do que gera no nosso coração um temor. Frei, e qual é a diferença de medo e temor? Temor é um dom do Espírito Santo. O medo, quem nos apresenta é o demônio. Por isso que Jesus repetiu tantas vezes, não tenhais medo, não tenhais medo, não tenhais medo. Porque, na verdade, o contrário de coragem, o contrário de fé na Bíblia, não é incredulidade somente. O contrário de fé é medo. Quando Jesus dizia não tenha medo, ele estava dizendo, na verdade, tenha fé. Então, o temor de Deus é um dom do Espírito Santo, é o Espírito Santo que nos dá esse dom, que é um amor respeitoso. Sabe quando você ama tanto uma pessoa que você tem receio de desagradar essa pessoa, de ofender essa pessoa, de maltratar, de machucar essa pessoa? Um filho que ama tanto os pais que ele faz de tudo para poder não deixar os pais tristes, não faltar com respeito. Então, o temor é esse amor respeitoso. É tão bonito uma pessoa que é temente a Deus. Veja, Simeão hoje, também a profetisa Ana, mas hoje fala aqui de Simeão, esse homem que passou a vida inteira esperando o Messias. Ele era tão sensível ao Espírito Santo, que o Espírito Santo disse, ei, Simeão, bora, chegou a hora, vai lá no templo. E ele foi, se levantou e foi. Quantas vezes o Espírito Santo fica chamando a gente, fica gritando, fica dando todos os sinais possíveis, e a gente nem aí. É bonito esse temor de Simeão. Ele vai. E porque ele obedece, ele tem a graça de poder contemplar o que muitos profetas não contemplaram. Ver o Filho de Deus encarnado, ver o Messias esperado, luz para todos os povos, para todas as nações, ali nas suas mãos. Como ele mesmo disse, os meus olhos viram a nossa salvação. Se nós formos temente a Deus, se nós formos obedientes, nós iremos sim contemplar com os nossos olhos, com os olhos da fé, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Salvador de todos os povos, nações e línguas, Jesus Cristo, nosso Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Deus os dê o céu, paz e bem. Até amanhã, se Deus quiser.